Oi, bom dia. Hoje eu vou gravar a resolução da prova de Física da FUVEST 2021. Aqui eu estou usando a prova V. Então vamos começar pela primeira questão, que é a questão 45, que é uma questão teórica. Então vamos fazer a leitura. Uma pessoa em um trampolim é lançado para o alto, lançado para o alto. No ponto mais alto da sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Bom, vamos aqui fazer um desenho mais ou menos do que estava acontecendo. Então, afirmativa 1. Eu tenho aqui o chão, altura zero, e aqui eu tenho uma pessoa no ponto mais alto da sua trajetória. Bom, aqui ó, eu continuo na Terra, então o campo gravitacional sempre vai apontar para baixo. Eu sempre tenho gravidade. Então, o que está acontecendo? A aceleração ainda é a aceleração da gravidade. Aqui o que eu tenho é a velocidade igual a zero. Aqui eu tenho que a minha velocidade é igual a zero. A sensação de gravidade zero, para isso acontecer, eu preciso entrar em queda livre ou com a mesma aceleração da gravidade. Porque aí eu vou ter uma sensação de gravidade zero, mas aí eu preciso de uma queda livre. Então essa daqui é falsa, porque é a velocidade que é igual a zero. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero. Bom, vamos lá. A resultante das forças, o que a resultante das forças é? É igual a massa vezes aceleração, certo? Só que eu tenho em uma linha reta com uma velocidade constante. Eu só tenho velocidade constante se eu não acelerar. Ou seja, minha aceleração é igual a zero. Por quê? Pensa você, o seu carro, você acelera o seu carro e abandona ele depois. Você para de acelerar. E contando que não tem atrito, aquela velocidade que você parou de acelerar, você vai continuar com ela até o infinito. Você vai manter aquela velocidade. Se você continuar acelerando, a sua velocidade vai aumentar, aumentar, aumentar. E se você frear, a sua velocidade diminui. O único jeito de manter ela constante é se não tiver aceleração. Então, eu tenho que a força resultante tem que ser igual a zero. Aqui, ó, ele fala módulo diferente de zero. Essa alternativa é falsa. A próxima. As forças peso e normal atuando sobre um livro e em repouso em cima de uma mesa horizontal formam um par ação e reação. Então, essa daqui eu tenho que ver se essas forças formam um par ação e reação. Então, o que eu tenho? Bom, aqui eu tenho a 3. Então, ele fala que está em cima de uma mesa. Aqui em cima dessa mesa eu tenho um livro. Bom, o que acontece? Pela lei de Newton, a gente sabe que a paração e reação é o seguinte: tem aqui uma parede e tem aqui uma pessoa empurrando essa parede. Quando a pessoa empurra essa parede, a parede devolve essa força com mesma intensidade e sentido oposto, mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Mas olha o que está acontecendo. Eu tenho a pessoa fazendo a força F azul e eu tenho a parede fazendo a força F laranja. Então, o par ação e reação é em corpos distintos. Então, o par em ação e reação precisa ser em dois corpos diferentes. Aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho que a normal e o peso ambos agem sobre o livro. Então, se a normal e o peso agem no livro, eu tenho no mesmo corpo. Eu tenho as forças agindo no mesmo corpo. Se ela age no mesmo corpo, ela não é um par ação e reação. Falso. Então, a alternativa correta é a alternativa E.
nenhuma das afirmações é correta. Bom, próxima questão, a questão 46, vamos fazer a leitura. Um vídeo bastante popular na internet mostra o curioso experimento em que uma garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito de dente apoiado em uma mesa. Então aqui tem um esquema e o truque, entre aspas, só é possível pelo uso de outros palitos formando um tipo de treliça. A figura direita mostra uma visão lateral do conjunto destacando duas forças que atuam sobre o palito. Nesta figura, F é a força que o palito 2 exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância L do ponto A na borda da mesa. P é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1, aplicada à distância D do ponto A. E θ, o ângulo entre a direção da força vertical, da força F e a vertical. Para que o conjunto se mantenha estático, porém, na iminência de rotacionar, a relação entre os módulos de F e P deve ser... Então ele pede isso aqui, ó. Qual que deve ser FP para que o sistema esteja estático na iminência de rotacionar? Como ali já tem a dica que ele fala na iminência de rotacionar. Rotacionar. Quando eu tenho uma situação que eu vou ter rotação, a gente precisa trabalhar com torque ou momento da força. Bom, na iminência a gente tem que o torque que a força F causa, o torque que a força F causa tem que ser igual ao torque que a força P, porque eles vão se anular e o sistema vai permanecer estático. Então agora é basicamente dar olhar aqui para os vetores. Então, ó, quem que vai causar o torque? A gente vai ter duas componentes aqui da força F. Tem que decompor a força F. Então aqui, ó, vamos decompor a força F. Deixa eu pegar a seta. Decompondo a força F. E olhando aqui para o ângulo, ó, a gente tem que aqui, esse daqui é o Fy, certo? Ó, Fy, Fx. Esse daqui, ó, o ângulo θ, a força peso e o vetor peso e o vetor da força y são paralelos. E aqui eu tenho um secante, um secante, ou seja, esse θ é ângulo interno, alterno interno, então ali também é θ. Certo? Então a gente pode escrever que daqui, ó, que Fy é igual a F cosseno θ. É igual a F cosseno θ. Porque se eu colocar aqui o Fx, aqui eu vou ter 90 graus. Então a gente tem que o cosseno de θ é cateto adjacente, Fy, sobre a hipotenusa que é F. Então Fy é F cosseno de θ. E aqui agora é só então aplicar aqui, ó. O que é o torque? O torque é o módulo da força vezes a distância que ela está sendo aplicada. Aqui, ó, o Fy está sendo aplicado nesse ponto que está uma distância L. E o P não tem que decompor e ele está uma distância Dzinho. Quem que é o Fy? É o módulo da minha força F vezes o cosseno de θ vezes L, que é igual ao módulo de P vezes D. Então, o módulo de F é igual ao módulo de P D sobre L cosseno de θ. Alternativa A. Certo? Então, essa aqui é uma questão de momento de força, de torque. Questão 47. Essa questão aqui, então, vamos fazer a leitura. Os smartphones modernos vêm equipados com um acelerômetro, um dispositivo que mede a aceleração a que o aparelho está submetido. O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um smartphone pendurado por um fio
e colocado para oscilar sob a aceleração da gravidade. O gráfico mostra os dados de uma componente da aceleração corrigidos por um valor de referência constante em função do tempo. Com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do smartphone seja um pêndulo simples a ângulos pequenos, o comprimento do fio é aproximadamente. Bom, então aqui o que a gente vai ter? Aqui o exercício ele fala para considerar, então vamos primeiro desenhar aqui o que está acontecendo. Eu peguei o celular, pendurei ele por um fio, aqui meu celular bolinha, e aí ele vai ficar oscilando para lá, para cá. Então ele vai fazer oscilações aqui, ó. Ele vem para cá, depois ele vem para cá. E o exercício fala que ele tem o comportamento de um pêndulo simples. E o que a gente precisa lembrar? Que o período de oscilação de um pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G, que G é a gravidade e L é o comprimento do fio. Então aqui a gente já tem o comprimento do fio. Qual que é a questão agora? Aqui ó, a gente tem a frequência com que a gente tem o gráfico de onda. O que a gente consegue tirar do gráfico de onda? O período das oscilações, ou a frequência. Então, ó, vamos fazer assim, fazer aqui, ó, a frequência. O que é a frequência? Não é o número de vezes que alguma coisa aconteceu em determinado tempo? Então, qual que é a frequência desse pêndulo aqui do celular? Ó, a gente tem que o comprimento de onda pode ser medido de crista em crista. Então aqui é um comprimento de onda, um lambda. Então ó, a gente pode vir daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não, peraí, desculpa. É a distância entre eles, né? Então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Então a gente tem, ó, uma oscilação, duas oscilações, três oscilações, quatro oscilações, cinco oscilações. Então a gente tem 5 oscilações. Quanto tempo que demorou? A gente saiu ó, de 21 segundos e chegou no 28. Então foram 7 segundos. Ah, poderia contar esse daqui, 6 oscilações? Poderia, só que aqui ó, a gente tem que aproximar o valor, porque aqui é 29,5, 29,25 segundos. Então, para ficar mais fácil, compensa você contar só daqui até aqui, onde você tem valores melhores do tempo. Então, entre 21 segundos e 28, que são 7 segundos, ele demorou 7 segundos para fazer 5 oscilações. Então, essa daqui é a frequência. Então, agora, ó, ele quer saber o quê? Ele quer saber o comprimento do fio. Ele me deu a aceleração da gravidade, o π, então é só resolver a conta agora. Então, ó, vamos fazer assim. Eu vou passar o 2π dividindo, então eu vou ter t sobre 2π, que é igual a raiz de L sobre G. Tem que elevar os dois lados ao quadrado, porque eu quero tirar a raiz. Eu vou ter t quadrado sobre 4π quadrado. Isso aqui vai ser igual a L sobre G. Isolando L, eu vou ter que t quadrado vezes G dividido por 4π ao quadrado. Então, isso aqui vai dar ó, t quadrado. O que é o tempo? O período, desculpa, o período é o inverso da frequência. Então, a gente tem que o período é 1 dividido por 5 sobre 7. A gente copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 7 quintos. Então, tem 7 quintos ao quadrado vezes 10, dividido por 4 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui dá, ó,
dá 10 vezes 49, que é o 7 ao quadrado, dividido por 4 vezes 9 vezes 25, que é o 5 ao quadrado. Então, esse aqui, ó, é o 7 quintos ao quadrado. Isso aqui dá 490 dividido por 900, que o valor mais próximo é 50 centímetros, que é a alternativa C. Próxima questão. Uma comunidade rural tem um consumo de energia elétrica de 2 megawatts por mês. Para suprir essa parte dessa demanda, os moradores têm interesse em instalar uma mini usina hidrelétrica em uma queda d'água de 15 metros de altura, com vazão de 10 litros por segundo. O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar que produzem 40 kW de energia por mês cada um. Considerando que a mini usina hidrelétrica opere 24 horas por dia, com 100% de eficiência, o número mínimo de painéis solares necessário para suprir a demanda seria de... Então, tem que fazer por partes. Vamos lá, então assim. O que ele quer saber? O número de painéis solares. Mas ele fala assim, ó, o restante do consumo. Então, eu só vou colocar painel solar pro que faltar de energia que a usina não dá conta de suprir. Então, a gente primeiro precisa saber o quanto que a usina vai gerar, para depois saber quanto de painel solar que vai precisar. Então, vamos por partes, começar pela usina. Então, aqui, ó, a gente vai ter que a usina está numa queda d'água de 15 metros de altura, com uma vazão de 10 litros por segundo. Ele deu a densidade da água, que um mês tem 30 dias, e a gravidade. Bom, então o que eu preciso saber? Aqui, você está vendo? Ó, a gente tem megawatt por hora, megawatt hora, então a gente precisa saber quanto de energia que isso aqui gera. Qual que é a potência disso daqui, porque eu quero saber quanto que ele gera por segundo para saber quanto que essa usina geraria no fim do mês. Então, qual que é a potência dessa usina? A potência é a energia total dividido pelo tempo, certo? Então, aqui a gente vai ter que a potência é igual a energia total é... Qual que é a energia? A água está vindo daqui de cima e passando aqui para baixo. Como funciona a usina hidrelétrica? A usina hidrelétrica basicamente transforma energia potencial gravitacional, por causa da diferença de altura, em energia cinética, que é transformada em energia elétrica pelas bobinas. Então, ó, a gente precisa, aqui a energia que a gente está trabalhando é energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura, energia potencial gravitacional, dividido pelo tempo. Então, agora o que a gente falta? Ó? A gente sabe que o tempo que a gente quer é 1 segundo. Então, a gente já tem o tempo, a gente tem gravidade, a gente tem altura. Falta a massa. O que é massa? Ó, massa, quer dizer, a densidade, né? A massa sobre volume. É daqui que a gente vai tirar, porque ele deu a densidade. Então, o que é a massa? É só isolar a massa, fica densidade vezes o volume. Então, ó, o que a gente tem? A gente sabe a densidade, que é 1 kg por litro, vezes o volume, que eu tenho, o meu volume, ó, é 10 litros a cada segundo. 10 litros por segundo. Então, o que a gente tem? A gente tem que a massa é 10 kg a cada segundo. Então, ó, em 1 segundo, então isso aqui é tudo conta para 1 segundo. Ó. Em um segundo, passa 10 kg de água. Aceleração da gravidade 10, 15 metros de altura. Então a gente tem 1,5 kW, certo? Então agora, ó, o que a gente quer saber? Isso aqui eu sei que é para 1 segundo. Só que eu quero saber por mês.
Eu não quero saber por segundo. Dessa mesma fórmula aqui, se a gente isolar a energia, a gente vai ter que a energia é a potência vezes o tempo. Ou seja, quanto de energia que eu vou produzir se a minha usina gera 1 kW, se ela tem a potência de 1,5 kW, se ela vai funcionar por 30 dias. Então, ó, aqui eu quero saber em watt vezes hora. Então, eu quero saber em hora. Num mês eu tenho 30 dias e cada dia eu tenho 24 horas. Ou seja, eu vou ter que a minha energia total vai ser 1,5 vezes 30 vezes 24, que dá 1080. Aqui eu tenho o 10 a terceira, que fica quilo, watt vezes hora. Ou seja, o que a gente fez até agora é qual que é a potência dessa queda d'água por segundo. Depois a gente viu quanto de energia que ela gera ficando um mês funcionando. E agora é ver quanto que faltou para completar. Bom, eu tenho 2 megawatts. 2 megawatts, ora, pode ser escrito como 2.000 kWh. Então, se eu tirar 1080 disso daqui, fica faltando 920 kWh. Ou seja, eu tenho que complementar 920 kWh. E aí eu posso fazer por regra de 3. Se eu sei que um painel fotovoltaico gera 40 kWh, quantos painéis eu vou precisar para gerar os 920 kWh? Bom, eu vou ter 40 vezes x é igual a 920. Eu vou ter que x é igual a 920 sobre 40. Corta, corta. Isso aqui dá 23 painéis solares. Letra B. Questão 49. Bom, a questão 49, vamos fazer a leitura dela. Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, entre elas esticando-se uma corda homogênea fixa em dois pontos, separados por uma distância L, e pondo-a a vibrar. A extremidade direita é acoplada a um gerador de frequências, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida ao se pendurar a corda a um objeto de massa m0 mantido em repouso. O arranjo experimental é ilustrado na figura. Ajustando-se a frequência do gerador para F1, obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu primeiro harmônico. Ao trocarmos o objeto pendurado por um de massa m, observa-se que a frequência do gerador para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico deve se ajustar para 2F1. Com isso, é correto concluir que a razão m sobre m0 deve ser. Então, e aí ele fala assim, note a dot. Esse aqui é importante, ó. A velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão sobre qual a corda está submetida. Então, ó, a gente sabe, o exercício disse que a velocidade é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão. Só que isso daqui é uma questão de proporcionalidade. Se eu quero falar que é igual, a gente precisa que eu tenha uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K, uma constante qualquer, certo? Então, basicamente, o exercício me contou que a velocidade que uma onda se propaga em uma corda é uma constante vezes a raiz quadrada da tensão nessa corda. Bom, a gente também sabe da matéria de ondulatória que a velocidade de uma onda pode ser escrita como o comprimento de onda vezes a sua frequência, certo? Então agora ó, eu vou igualar essas duas equações, a equação 1 com a equação 2, vou igualar elas, eu vou ter 1 igual a 2, porque eu tenho a velocidade em cada uma delas, vou ter que uma constante k vezes a raiz quadrada da tração é igual a comprimento de onda vezes a frequência,
certo? Agora, ah, a gente precisa saber, né, qual que é a tração nessa corda, qual que é a força de tração, quanto que ela vale. Bom, a gente tem aqui no esquema um bloquinho sendo segurado por essa corda que está presa pela roldana, conectada à roldana. A gente tem aqui a força de tração e para baixo a força peso. O bloquinho é mantido em repouso. Se ele está em repouso, o peso é igual à tração. Então, a tração é igual à massa do bloquinho vezes a gravidade, já que é igual a força-peso. Então, eu posso colocar aqui K vezes a raiz da massa vezes a gravidade é igual a o comprimento de onda vezes a frequência. Agora, vamos lá. Qual que é o comprimento de onda? Pensa aqui comigo, ó. Se eu continuasse isso aqui, ó, pera aí. Se eu continuar essa onda desse jeito, fica mais fácil de enxergar. Lembra que a distância entre uma crista e a próxima crista é um comprimento de onda? Então, ou a gente pode falar, né, que a distância entre um nodo aqui e o outro aqui, distância entre um nodo passando pelo outro, né? Quer ver, explicar melhor. Se você pega, você pode contar o comprimento de onda como uma oscilação completa. Sim, ó, fica mais fácil. Comprimento de onda como uma oscilação completa, ou seja, é a distância que sai desse nodo e viria até aqui. Então, ó, se a onda ela é simétrica, esse pedaço aqui é metade do pedaço todo, entendeu? Então, se esse pedaço todo vale lambda, então L é igual a lambda sobre 2, certo? Ou seja, o meu comprimento de onda é igual a duas vezes o comprimento. Ou seja, o comprimento dessa onda é duas vezes essa distânciazinha L aqui. Então a gente pode substituir também. E agora eu vou isolar a frequência. Isolando a frequência, a gente vai ter K raiz de mg dividido por 2L. Agora, o que é interessante? Esse daqui é uma equação genérica. Então a gente vai escrever ela para o bloco mzinho, ou é mzinho 0. Então a gente vai ter, ó, que para essa configuração, a onda vibra no seu primeiro harmônico, F1. Eu tenho uma constante K, mzinho 0G, duas vezes L, certo? E para o bloco mzão. Simples. Para ele continuar vibrando no primeiro harmônico, a gente tem que ajustar para duas vezes F1. Tá falando aqui, ó. E aí a corda é a mesma, essa constante tem a ver com a corda é a mesma. Eu vou ter mzão vezes g dividido por 2L, porque a estrutura aqui se mantém a mesma, eu vou ter essa mesma distância, mas aí eu preciso alterar a frequência. Bom, agora é só calcular a razão entre eles. Então, ó, eu vou chamar aqui de equação 3 e equação 4 e eu vou dividir, ele quer saber, ó, mzão sobre mzinho. Então, é mais fácil eu dividir a 4 pela 3. Então, dividindo a 4 pela 3, a gente tem 2 F1 dividido por F1 é igual a K raiz de M0G, opa, perdão, raiz de Mzão G dividido por 2L dividido por K raiz de Mzinho 0G
dividido por 2L. 2L corta com 2L, K corta com K, G corta com G. F1 corta com F1. Então isso aqui vai sobrar para a gente que 2 é igual a raiz quadrada. Então aqui como a gente tem que a raiz quadrada a divisão de uma raiz quadrada pode ser a raiz quadrada da divisão. Então a gente pode juntar essas duas dentro da mesma raiz. Eu vou ter isso aqui. Então eu elevo os dois lados ao quadrado. E vai ter que a razão que ele pediu, que é a massa dos bloquinhos, vale 4. Resumidamente, né, alternativa E, resumidamente, o bloquinho Mzão é 4 vezes mais pesado que o bloquinho Mzinho. Próxima questão. Bom, essa questão aqui, para ficar mais fácil, é uma questão teórica, então, mas eu vou dividir, porque é uma questão termodinâmica, e vai ter que estudar os processos de cada um aqui. Então eu vou colorir os processos para ficar mais fácil de separar cada um deles. Então vamos lá. Então vamos começar pelo processo AB. A gente vai fazer o estudo dele separadamente e depois a gente analisa as alternativas. No processo AB a gente tem uma expansão, porque o volume está saindo de um volume menor para um maior. Então a gente tem uma expansão. E a pressão ela permaneceu constante, a P1 no começo e no fim. Então o que a gente tem? Que é uma expansão isobárica, certo? Então o que a gente pode tirar disso daqui? Para expandir, teve trabalho e o trabalho foi positivo. Além disso, a variação de calor também foi positiva, porque para expandir ele precisa aumentar a sua energia. Então, a energia interna também foi positiva, ou seja, ele realizou trabalho, na realidade ele realizou trabalho, ele recebeu calor e a energia interna dele também aumentou. Certo, então agora a gente vai para o processo BC. Para o processo BC a gente tem um resfriamento isocórico, que significa o volume é constante e o que a gente tem? Se o volume é constante, o trabalho é igual a zero. Se ele resfriou, ele perdeu o calor. E se ele resfriou, a energia interna também diminuiu. Então, ele resfriou, porque ele saiu de uma isoterma maior para uma menor, ele resfriou. Resfriou perdendo calor e energia interna com trabalho igual a zero, porque ele não teve alteração no seu volume. E quando não tem alteração no volume, o trabalho é igual a zero. O último caso, né, o CA, é uma compressão, porque o volume inicial é maior. Então ele sai do volume maior, vai para um volume menor. Isotérmica, porque ele está numa curva isotérmica. Então o que a gente tem? Se é isotérmico, a variação de temperatura, a variação da energia interna é igual a zero. Por quê? Porque a variação de energia interna, ela tem essa fórmula aqui, que a energia interna, a variação de energia interna é igual a 3 meios de nR delta T. Então, se a variação é zero, a variação de temperatura é zero, a variação de energia também é zero. E se ele teve uma compressão, o trabalho é negativo e isso significa que ele também perdeu calor. Então, é isso. Feitas as análises, agora é só ler as alternativas. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Liberar calor significa que ele perde calor, certo? O calor é negativo, então ele está perdendo, ou seja, ele está liberando calor. Vamos ver,
BC, ele tá liberando calor, tá perdendo, e esse A, ele tá perdendo calor. Isso daqui é verdadeiro. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Ó, o trabalho aqui, ó, é zero. E ele falou que é não nulo. Então, falso. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Então ele fala que a temperatura do gás aumenta tanto na etapa AB quanto em CA. Em AB, a temperatura aumenta, porque a variação de energia interna é positiva. Mas em CA, a variação de energia interna é zero. Então, não tem aumento de temperatura. Então é falso. Então é que apenas a afirmativa 1 verdadeira. Alternativa B. Próxima questão. Questão sobre doenças de visão, problemas de visão. Bom, vamos dar uma lida, né? O olho humano constitui uma complexa estrutura capaz de controlar a luz recebida e produzir imagens nítidas. Em pessoas com visão normal, o olho é capaz de acomodar o cristalino para focalizar sobre a retina a luz que vem dos objetos, desde que não esteja muito próximos. Pessoas míopes, por outro lado, apresentam dificuldades em enxergar de longe. Ao focalizar objetos situados além do chamado ponto remoto, a imagem forma-se à frente da retina, conforme ilustrado. Ou seja, quem é míope, a imagem forma antes da retina. Então, ó, tá vendo? A retina está aqui, a imagem está se formando aqui, que é onde os raios de luz se intersectam. Então, ele vai ver tudo embaçado, certo? Então, o que a gente precisa? Ó, neste caso, lentes corretivas são necessárias, a fim de que o indivíduo observe o objeto de forma nítida. Qual o arranjo esquemático melhor descreve a correção realizada por uma lente receitada por um oftalmologista no caso de um indivíduo míope? Então, o que a gente precisa ter em mente? Pessoas com miopia, é, pessoas com miopia, vocês podem até observar aqui, ó, o raio de luz ele não entra pelas bordas do cristalino. Tá vendo? Ele entra mais pelo meio aqui, ó. Ele não começa na borda. Então, o que seria o certo? Seria o raio de luz passar bem na ponta para ele conseguir se formar o mais longe possível. Porque quanto mais cedo eles se intersectarem, mais desfocado fica. Então, ó, se eu preciso que os raios de luz passem por aqui, ó, tá vendo? Mais distante, eu preciso que eles divirjam do ponto que eles estão. Ou seja, que eles passem mais longe ali. Ou seja, eu preciso de uma lente divergente. Então, pessoas míopes usam lentes divergentes. Lentes divergentes são as lentes de borda grossa. Lentes de borda grossa. Nesse caso aqui, essa informação não ajuda muita gente, porque todas as lentes aqui são lentes de borda grossa, e aqui, nesse caso, são todas de lentes de borda grossa, plano, côncava. Que se você tiver um óculos, você for míope, tiver um óculos, dá até para você olhar que é muito provável que a sua lente, né? É provável não, a sua lente vai ser de borda grossa. Então, agora é só analisar o que está rolando aqui, ó. Essa lente aqui, ó, é uma lente de borda grossa e o raio de luz não está divergindo, ele está saindo paralelo do que ele está saindo na mesma direção que ele entrou. Falso. Isso aqui está errado. Essa daqui, ó, ele entra, continua dentro da lente e diverge. Ou seja, ele é o que a gente quer. A lente diverge o raio de luz e forma a imagem em cima da retina. Alternativa B. Mas vamos continuar só para ver o que está errado no resto. Bom, esse daqui, ó, bom, aqui está de errado porque ele está convergindo os raios de luz. Então, eu não quero que seja convergente. Mas o comportamento do raio de luz dentro da lente também está errado, porque o raio só vai ser desviado ao sair da lente. Então ele entra e depois ele é desviado para sair. Então o certo seria ele é desviado duas vezes, né? O raio desvia quando entra, tá vendo? Quando entra e quando sai. Só que nesse caso aqui ele está desviando só quando
entra. Então também está errado. Aqui, ó, aqui, por exemplo, ele desvia quando entra e quando sai. Então o que está de errado aqui? Que isso aqui é uma lente de borda grossa e o raio está convergindo. Falso. E aqui é a mesma história. Aqui ela entra, converge e depois diverge. Também está errada. A lente de borda grossa, se vocês repararem, ela entra, diverge um pouquinho e depois diverge de novo quando sai, gerando a imagem nítida para a pessoa. Então, a alternativa B. Questão 52. Bom, essa questão aqui é mais teórica e a gente vamos dar uma lida não. Dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas alinhadas e em contato, que inicialmente estavam eletricamente neutras. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar nas latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão respectivamente carga total. Então, esse daqui é um caso de eletrização por indução, né? O que a gente vai ter nesse caso? Bom, as cargas opostas se atraem. Então, essa carga negativa aqui vai atrair, vai atrair os, vai atrair uma carga positiva aqui. Porque o que está acontecendo? O que acontece na realidade é que os elétrons daqui expulsam os elétrons da lata para lá. Então, como aqui fica carregado negativamente, aqui fica carregado positivamente. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui vai ficar positivo porque ele expulsou os elétrons para essa região da lata. A mesma coisa. Então, ó, as latas 1 e 3 terão respectivamente carga total. Bom, a lata 1 ficou mais positiva porque ela expulsou as cargas negativas para cá. Então, ela fica positiva, então é aqui ou aqui. A lata do meio ela ficou negativa. Tá vendo? Ó, ela ficou negativa porque expulsou as cargas para cá, então a lata do meio fica carregada negativamente. E a lata 3, mesma coisa que a lata 1, fica carregada positivamente. Alternativa D. Né, aqui também, ó. Aqui reforça aquela ideia. O contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. O que isso significa? Então, essa região negativa expulsou os elétrons para cá. Então, ficaria melhor desenhado, né? Se eu colocasse os elétrons dentro aqui da lata 2. O que aconteceu? Essa carga negativa expulsou os elétrons para dentro da lata 2, tanto de um lado quanto do outro. Então, a lata 1 e a lata 3 ficaram positivas e a lata 2 negativa. Questão 53. Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente, ou ambas ao mesmo tempo. Então, ó, isso aqui é importante, individualmente ou ambas ao mesmo tempo. Com cada uma funcionando sob tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite funcionamento conforme essa descrição. Bom, a carga elétrica num circuito elétrico, a corrente elétrica, na realidade, fica definida que ela percorre o caminho do negativo para o positivo, nesse sentido. É convencionado. Então, aqui vem a carga elétrica. Corrente elétrica, perdão. O que acontece se ela continuar aqui? Ó? Ela vai continuar tal, tal, tal. Aí aqui está a chave, ou seja, aqui eu ligo ou desligo. Se eu ligar, vai passar corrente, a corrente vai vir para cá, vai vir para cá, vai acender as duas lâmpadas ao mesmo tempo. Eu não consigo controlar. Então, esquece esse. Esse daqui vem corrente elétrica, aí a corrente elétrica se divide, e aí eu posso acender ou uma só, e aí a corrente vai acender essa lâmpada, ou eu posso acender essa daqui, ou eu posso acender as duas ao mesmo tempo. E como elas estão em paralelos,
Então, elas têm paralelos e elas têm o mesmo potencial. Ou seja, elas vão acender com a mesma intensidade. Então, essa daqui é a verdadeira. Circuito 2. Mas vamos continuar o resto. Esse daqui, ó, eu consigo acender essa daqui sozinha. E se eu ligar essa chave, eu acendo as duas de uma vez. Mas eu não consigo acender essa só, primeiro, sem acender essa. E como eles estão em série, e aqui ele fala, ó, que as lâmpadas funcionam de maneira ômica, ou seja, como um resistor, eu vou estar somando resistências aqui, ou seja, a corrente elétrica vai ser diferente nesse do que nesse. Então elas acendem com intensidades diferentes e eu não consigo acender essa sem acender essa. Então essa daqui também não pode ser. Esse daqui eu vou acender essa e depois eu acendo. Aí depois eu posso acender pra cá ou continuar. Só que aqui é a mesma história, tá vendo? Ó? Se eu acender as duas ao mesmo tempo, eu vou ter um circuito, porque não vai estar conectado aqui, eu vou ter um circuito em série. Também vai dar o mesmo problema que ali em cima. Também não pode ser. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó? A corrente vai procurar passar aqui onde tem a resistência, mesmo problema. Vai a intensidades diferentes e eu não consigo acender a primeira aqui sem acender a outra. Então, circuito 2. Questão 54. Bom, aqui a gente tem uma esfera metálica de massa m e carga elétrica mais q. Descansa sobre um piso horizontal isolante, em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com o auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical, com velocidade constante e contra a ação da gravidade, a uma altura total h, sem nunca abandonar a região do campo elétrico. Ao longo do movimento descrito, o trabalho realizado pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são respectivamente. Então, o que o exercício quer? Ele quer o trabalho realizado pela força gravitacional e o trabalho realizado pela força elétrica. Então, vamos começar pelo trabalho da força gravitacional, ou seja, o trabalho da força-peso. Então, o trabalho da força-peso é em módulo mgh. Isso, então, em módulo. Mas o que a gente tem? A gente tem ele subindo, ó. Eu estou subindo contra a gravidade. Então, o meu trabalho, na realidade, ele é negativo. Porque o trabalho positivo é sempre... Porque, ó, pensa assim. Aqui a gente tem essa altura, aqui eu tenho que h igual a 0. E aqui eu tenho que h igual a 2, por exemplo. A tendência dos objetos é sempre ir do lugar de menor altura, ou seja, de maior energia potencial. Então aqui eu tenho energia potencial gravitacional. A tendência é sempre ele ir da onde tem mais energia potencial gravitacional para onde tem menos. Então, se esse daqui é o sentido natural, se eu fizer o sentido contrário, eu vou fazer um movimento forçado. Então, eu vou fazer um movimento negativo. Por isso que o trabalho é menos m, que é a massa, g da gravidade, e h, que é essa altura aqui que ele percorreu. Agora o trabalho da força elétrica. Bom, ó, vamos lá. O deslocamento, o que é a força elétrica? Bom, o que é o trabalho? Que assim, esse aqui é o trabalho de uma força conservativa, que é força-peso. Mas o trabalho de uma força não conservativa, ou de uma força, por exemplo, uma força que empurra um bloquinho, alguma coisa, o que a gente escreve? Que é a força vezes a distância que ela percorreu, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Então, qual que é a brincadeira? A gente tem que a força é a carga vezes o campo vezes a carga vezes o campo, vezes a altura que ele percorreu, vezes zero. Por que zero? Porque ó, aqui eu tenho meu deslocamento. Eu desloquei na vertical. Então aqui eu tenho o deslocamento. A força elétrica aponta
na direção do campo. Como a força elétrica aponta na direção do campo, qual que é o ângulo aqui? É 90 graus. Ou seja, o meu deslocamento, que foi na vertical, está perpendicular à minha força. Cosseno de 90 graus é igual a zero. Então não tem trabalho. Não tem trabalho. Então é a alternativa B. Menos mgh e zero. Isso daqui é que nem aquela história de que a força normal e a força centrípeta nunca geram trabalho. Por quê? Porque elas sempre são perpendiculares à trajetória. Então elas nunca fazem trabalho. Próxima e última questão. A energia irradiada pelo Sol provém da conversão de massa em energia durante reações de fusão de núcleos de hidrogênio para produzir núcleos de hélio. Atualmente, essas reações permitem ao Sol emitir radiação luminosa a uma potência de aproximadamente 4 vezes 10 a 26 watts. Supondo que essa potência tenha sido mantida desde o nascimento do Sol, cerca de 5 vezes 10 a 9 anos atrás, a massa correspondente àquela perdida pelo Sol até hoje é mais próxima de... Então, essa questão aqui é interessante, porque essa questão, ela basicamente é uma questão de que precisa usar física moderna. Bom, começa aqui, né, que você tem uma pista de velocidade da luz no vácuo. E aqui você tem quantos segundos tem no ano. Bom, qual que é a ideia? A gente quer saber quanto de massa o Sol transformou em energia durante o tempo é, que ele está vivo. Então, assim, desde que o Sol nasceu, quanto de massa ele transformou em energia a partir da fusão e jogou para o universo? Bom, primeiro a gente precisa saber, né, quanto de energia porque que forma que a gente vai usar? A fórmula de E, a fórmula do Einstein, E igual a mc quadrado. Porque isso daqui, ó, tá falando basicamente a seguinte coisa, tá vendo, ó? A velocidade da luz não é constante no vácuo? Não é uma velocidade constante? Então, o que que isso aqui fala pra gente? Energia e massa são as mesmas coisas, só que eu consigo transformar massa em energia, do mesmo jeito que eu consigo transformar energia em massa. Mas para eu fazer isso, eu preciso converter usando o fator que é a velocidade da luz. Então, por exemplo, eu consigo fazer todo o meu corpo virar energia. Eu só preciso converter ele usando o fator da velocidade da luz ao quadrado. Entendeu? Então é basicamente essa a pergunta. Aqui eu tenho a massa. Ó. Então vamos isolar a massa. A massa vai ser o quê? Energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Poxa, então o que que eu preciso? Eu quero saber a massa que o Sol jogou fora. Eu preciso saber quanto de energia que ele produziu. Como que eu sei quanto de energia? Bom, a energia, ó, a potência não é energia total sobre o tempo. Então, se eu isolar a energia total, eu sei que é potência vezes tempo. Então, a energia total que o Sol emitiu vai ser a potência. Ele emitiu uma potência de 4 vezes 10 a 26. Quanto tempo ele ficou fazendo isso? Ele fez isso durante 5, até agora, né, durante 5 vezes 10 a 9 anos. Só que cada ano tem 3 vezes 10 a sétima segundos. Por que que eu preciso passar para segundos? Porque potência é watts. O que que é watts? É joule por segundo. Então eu preciso que o meu tempo esteja em segundos. Resolvendo essa conta, a gente tem ó, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60, 26 com 9, 9 mais 7 dá 16, com 26, 42. Então, vezes 10 a 42. Ou 6 vezes 10 a 43. Certo? Agora, eu sei, ó, ou seja, eu sei que o Sol emitiu tudo isso de energia. Agora, quanto de massa é isso? 6 vezes 10 a 43. Isso aqui é joule, né? 6 vezes 10 a 43 joules significa quantos quilogramas? Quantos de massa? Quantas unidades de massa? Bom, vamos ver.
Vai ficar 6 vezes 10 é 43 joule, dividido por 3 vezes 10 à oitava ao quadrado. Vai ficar que a massa é 6 sobre 9, vezes 10 é 43, vezes 10 a menos 16. Eu vou ter massa, eu vou simplificar por 3, vai ficar 2 terços de 10 a 27. E aí ele quer saber a ordem de grandeza. Então tá aqui, ó, 10 a 27 quilogramas. Quilogramas. Ou seja, o Sol transformou 10 elevado a 27 quilos em 10 elevado a 43 joules. Ou seja, você consegue transformar energia em massa usando esse fator de transformar as coisas, que é a velocidade da luz ao quadrado. Então, essa foi a prova de Física da FUVEST 2019. E eu vou deixar disponível essa resolução aí na descrição do vídeo. Muito obrigado.